Muito sério, né? Veja, você tem, de repente, a emissão de um laudo assinado por um médico que atesta que este depoente não teria as condições, digamos, psicológicas e emocionais de participar de uma oitiva. E imediatamente nós temos uma junta que dá um parecer diferente e de uma forma muito clara para o Brasil inteiro. O próprio depoente apresentou sinais claros, né, emocionais, que poderia participar dessa oitiva. Essa é uma atitude que foi tomada pela comissão, que eu acho que ela inibe outras atitudes dessa natureza. As pessoas não podem achar que podem usar elementos de obstruir os trabalhos da comissão e de tentar, na verdade, embaraçar, não é, o transcorrer dos trabalhos da CPI, da CPMI. Então, acho que nesse sentido foi muito importante o encaminhamento daqui para frente desse novo laudo, inclusive ao Conselho Regional de Medicina, é muito importante para que este outro médico possa realmente explicar em quais situações ocorreu de fato a construção desse outro laudo, de forma que a comissão não vai permitir que ações dessa natureza, de tentar burlar, de tentar desviar e, sobretudo, impedir os trabalhos da comissão possam se repetir. Senadora, o depoente responsabilizou aí quem fazia parte daquele grupo do WhatsApp, do Sisbin, pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Qual a avaliação da senhora do depoimento dele? Olha, foi um depoimento muito importante. Eu acho que ele traz dados que são muito essenciais para o trabalho de investigação, sobretudo quando ele trata alguns pontos que eu gostaria de destacar. A obstrução por parte de alguns militares das Forças Armadas Brasileiras em relação à desmobilização dos acampamentos. Ele deixou muito claro que tentou por várias vezes, inclusive, não apenas o DOP, mas outros órgãos também e outros batalhões da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, para desmobilizar e, na prática, foram realmente impedidos, não é? Sobretudo por esses militares. Ele chega, inclusive, a citar aí o general Dutra. Então, eu acho que foi uma informação muito fundamental, nos dar elementos para que, na oitiva do general Dutra, a gente possa entender da parte dele como se deu, se ele negar até pedir, na sequência, aí uma acariação, que é um dos instrumentos próprios de uma CPI. Um outro elemento também que eu julgo muito importante, que ele apresenta durante todo o seu trabalho, é que houve, na verdade, uma omissão por parte do Comando Principal da Secretaria de Segurança Pública. Ao ser informado através desse grupo de WhatsApp, com informações que vieram tanto do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança, quanto da própria ABIN, este órgão, a Secretaria, portanto, como um todo, o Comando Principal, não designou a quantidade de efetivos suficiente para fazer, de fato, esse enfrentamento. Ao mesmo tempo, também, foi um grupo criado, pela informação dele, no dia anterior, e no próprio dia, que foi o dia 8, recebeu esses informes pela manhã e não tomou as devidas providências. Então, uma das linhas também de investigação da comissão, que é a omissão, a gente percebe que fica muito clara em relação a essas pessoas que integravam a Secretaria de Segurança Pública, que tem a função principal, ostensiva, em manifestações dessa natureza. Você tem uma polícia do Senado, uma polícia da Câmara, não é? E também do Supremo e a própria ABIN, mas que elas devem ter um reforço da Secretaria de Segurança Pública, que tem fundo constitucional para isso. Ela é toda montada para garantir e assegurar essa proteção aqui da Praça dos Três Poderes. Eu acho que foi um fato muito pertinente que ele traz a esta comissão e que, não há dúvida nenhuma, nós faremos o aprofundamento em relação aos órgãos de segurança pública. Mas, senadora, ele disse que está preso injustamente e que não estaria de posse dessas informações. A partir do depoimento dele, a senhora conseguiu confirmar se houve omissão por parte da postura individual dele ou se ele está preso injustamente? Olha, a questão dele dizer que está preso injustamente faz parte, não é, da defesa dele, e isso, na verdade, ele tem todo o direito, de fato, de assegurar. O que nós estamos levantando em nível de comissão, e a gente está fazendo a compatibilidade, é exatamente das informações que ele apresenta e de outras informações que ainda virão a esta comissão. Por exemplo, nós temos já um depoimento da Coronel Cíntia, que foi feita aqui em Brasília, que é incompatível com o que ele apresenta. Então, nós vamos compatibilizar
analisar e a partir dessa construção, desse volume de informações, a gente poderá, na verdade, fazer um juízo melhor em relação a quem eventualmente possa ser inocente ou alguém que possa ser indiciado com uma responsabilidade em relação ao 8 de janeiro. Mas isso é o processo que vai dizer, isso é o volume de informações que chegará até nós, que de fato vai nos dar os elementos substanciais em relação a isso. É muito prematuro nesse primeiro momento, nós temos apenas 3 depoimentos até agora, então esses depoimentos, o nível, por exemplo, inclusive de dados que chegam à comissão, a gente ainda nem consegue ter acesso porque a classificação desses documentos ainda não foram feitos, então está muito incipiente do ponto de vista de volume de informações formalizadas por esta comissão. Então, acho que nesse primeiro momento o que a gente precisa é aguardar os próximos depoimentos e, a partir dos dados desses próximos depoimentos, ampliar a investigação, chamar outras pessoas e até mesmo fazer a solicitação de novos documentos. Agora, um ponto que é muito fundamental são as quebras de sigilos. Ele, inclusive, colocou à disposição da comissão sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, são informações muito fundamentais. Você só consegue, por exemplo, contrapor um depoimento quando você tem um dado mais relevante em mão. E eu acho que essa é uma dificuldade que a gente ainda tem nessa primeira leva, digamos assim, de trabalhos, exatamente porque esse volume de dados ainda não chegou à comissão. Ok, gente? Obrigada. Tá, gente?